Glória a Deus. Levante sua Bíblia comigo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu sou amigo de Jesus. Deus seja glorificado. Pode sentar, povo de Deus. Estamos aí no primeiro domingo já de novembro. Até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado. O ano tem sido desafiador para todos nós. E essa semana agora, que encerrou ontem, né? Uma semana importante, porque no dia 31 de outubro nós celebramos o dia da Reforma Protestante, que foi um marco na história da humanidade. E nós vamos, essa noite, trabalhar o tema: confia no Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 40, versos do 1 ao 3. Salmo 40, versos do 1 ao 3. Assim diz a palavra do Senhor: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, diga amém, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar? Pai amado, a Tua palavra maravilhosa acaba de ser lida. Te pedimos, ó Deus, que as vozes da nossa mente silenciem, as ansiedades, preocupações, as tristezas, perturbações da alma, estejam agora todas caladas diante do Espírito Santo do Senhor. Queremos, ó Deus, receber a porção que nos cabe essa noite. Enche-nos da Tua presença, porque precisamos de Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu, e encontre morada no coração dos queridos irmãos, gerando frutos e transformando vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Confia no Senhor. Amados irmãos, a confiança em Deus muda meu mundo e muda o mundo. Muito obrigado, irmão Célio. Meus queridos, quando a gente confia no time da gente, a gente tem raiva. Ontem o Sport perdeu 3-0 do Flamengo, meteram a mão, certeza. Você não perturba não, Paulo Henrique. Preste atenção. Mas foi só ontem. Acontecem certos tropeços. Quando a gente confia no dinheiro, de repente vem uma crise financeira, o dinheiro desvaloriza, não vale mais nada. Quando a gente confia na força do nosso braço, dá uma tendinite, a gente perde a força no braço. Quando a gente confia em coisas humanas e passageiras, de repente aquilo se torna fugaz e inoperante diante de certas circunstâncias. E aquilo que era já não é. E a gente fica pequenininho e sem força. Não é em vão que o tema de hoje é para confiarmos no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando eu gritei por socorro. Olha que maravilha, irmãos, é um convite que o próprio Deus faz. E nós precisamos lembrar que a confiança é uma construção gerada por um relacionamento real. O confiar em Deus é necessário porque essa confiança me acalma. Quantas vezes a gente vai ali até o médico, a gente está passando mal alguma coisa e o médico pega, lê os nossos exames e quando diagnostica fala, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Que palavra boa, hein, irmão, se a gente fica feliz. Porque a gente precisa dessa palavra de fé, de alegria e de esperança. Quando nós vamos
até a palavra de Deus, assim também acontece com a gente. Eu amo uma frase do pastor Billy Graham, de saudosa memória, considerado o maior evangelista do século XX. Ele disse: acalme o coração, li o último livro da Bíblia, e lá diz que vai acabar tudo bem. Como é bom a gente saber disso, porque, por incrível que pareça, quando a gente assiste esses filmes hollywoodianos sobre o fim dos tempos, tempestades, terremotos e tal, a gente fica, meu Deus, olha, isso é um apocalipse. Mas na verdade, apocalipse significa revelação, mostrando as coisas do fim, e é de fato um livro de esperança e não de destruição. Porque mostra que o fim da igreja e daqueles que aceitaram a Jesus Cristo é alegria e glória eterna no céu com o Senhor. Mas, meus irmãos, em primeiro lugar, você que gosta de anotar, já pode anotar o primeiro ponto aí. Relacionamento real exige confiança. O confiar em Deus vai nos acalmar, e o estresse vai diminuir, a ansiedade vai regredindo, e isso vai dar lugar à paz de espírito que vem do Pai. O Salmo 40, verso 1 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Irmãos, a espera pelo Senhor é uma atitude de quem conhece a Deus e sabe o Deus a quem serve. Quem aqui já foi socorrido no Senhor em dias de angústia? Não é bênção? Quando a gente olha e vê que Deus realmente socorreu e nos ajudou. Quando a gente já não sabia o que fazer, Deus vem e diz: pronto, acabou as suas opções de autossocorro e fuga, pronto, agora é comigo. Ele é o Deus do impossível, do possível é com a gente. A espera pelo Senhor é uma atitude de alguém que não só confia em Deus, mas que também sabe que Ele age em favor dos seus. Repete comigo: vou esperar pelo Senhor, e verei o seu agir em meu favor. O Salmo 27, versículo 14, nos diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Tem hora, irmãos, que se a gente for ficar esperando, olha aí, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Se a gente fica esperando as vontades humanas, a gente desespera. Se a gente espera melhorar a situação financeira do mundo, a gente fica maluco. Se nós esperamos ventos favoráveis, meu irmão, a gente não vai fazer nunca nada. Tem gente que me diz: não, só vou casar quando tiver tudo certo e tudo ok. Meu amigo, nunca vai estar nada certo, você morre e nunca vai estar nada ok. Não é verdade? Lógico que a gente tem que ter responsabilidade para casar, não vai casar de qualquer jeito, né? Porque tem um menino que chega: pastor, ora por mim que eu estou doido para casar, 17 anos de idade, tu vai pagar pastel para a menina como? Eu peço para o meu pai. Não, irmão, não, faz vergonha. Capina um lote, lava o carro, pede um dinheiro para ele, assim, ganha o dinheiro, que pelo menos para pagar o pastel para a menina. Ah, é porque meu sonho é casar. Sim, vai viver de quê? De amor. Como diz uma velha frase: quando o dinheiro acaba, o amor pula a janela. Não, exige responsabilidade, relacionamento exige responsabilidade, tem a parte do sacrifício, e nós precisamos entender, irmãos, que nessa vida aqui na terra, nós precisamos confiar no Senhor, porque a vida do cristão realmente é desafiadora. Jesus já disse: vocês que me seguem serão perseguidos e odiados por muitos. Por isso, quanto maior for o número de nós cristãos, melhor para nós. Uma minoria odeia cristão, já faz um barulho do Satanás. Raça. Agora imagine se a gente não fosse um tão grande número no Brasil, imagine.
Essa semana passou, por causa do acontecimento lá no Rio de Janeiro, né? A ONU se pronunciou, isso é um absurdo, mataram 121 pessoas. A ONU se pronunciou sobre o massacre de cristãos, 7.000 cristãos assassinados na Nigéria, nenhuma vírgula. Órgão imoral, desnecessário para o planeta. Para o que presta, nada faz. Para o que não presta, leia a história, está aí para se ver. E eu e você, nós precisamos entender que o mundo não vai amar a gente, nós é que precisamos amar a Cristo. Sabe o que é interessante? Eu estava lendo sobre as personalidades dos apóstolos. Quem aqui se identifica com o apóstolo Pedro? Bruto, brabo, andava com uma peixeira, meio nordestino. Quem se identifica com Tomé? Só acredito vendo. Aí quase ninguém fala, né? Esse pastor tem hora que só... Quando chega o cartão de crédito, você só acredita vendo. Quando você abre e olha, nem vendo, eu estou acreditando. Senhor, as forças foram embora. Irmãos, sabe o que é interessante de Pedro? Pedro não deixou de ser Pedro. Pedro, ele não deixou de ser explosivo, ele não deixou de ser corajoso, ele não deixou de ser sangue no olho. Deus canalizou toda a força dele, não para matar por Cristo, mas para morrer por Cristo, porque para morrer por Cristo tem que ter mais coragem do que para matar. Só Deus mesmo, meu irmão, só Deus. E aí, meus queridos, nós vamos ver que durante toda a história da Igreja de Cristo na Terra, muitos perderam a vida porque amaram a Cristo. Muitos foram perseguidos. Martinho Lutero, um monge católico, um dia leu na Escritura Sagrada um texto que saltou aos seus olhos dizendo: o justo viverá por fé. Não é pelas obras, não é pelas boas obras que a gente vai ser salvo, é por fé. E aí, algo importante de informação histórica, Lutero nunca quis rachar a igreja, viu? Ele nunca quis dividir a igreja católica para fazer outra igreja, ele nunca quis, ele quis reformar, por isso que o nome é Reforma Protestante. Ele queria só corrigir algumas coisas que ele não estava de acordo e não estavam de acordo com o que a palavra dizia. Irmãos, a salvação é um dom gratuito de Deus, é um dom, é um presente, é dado, eu não posso alcançá-lo, Ele é que me alcança. E aí começou ali o estopim da reforma protestante, mas alguns séculos antes, com John Hus e com outros, já tinha começado esse movimento para que a igreja começasse a fazer sentido para as pessoas em que percepção. A missa era feita em latim, de costa para o povo. É a chamada missa tridentina. E foi esse tipo de missa que fez com que o Martinho Lutero dissesse: não, mas as pessoas têm que entender o que está na Bíblia. Foi só isso, tá? Foi isso, começou aí. E aí essa foi a principal motivação para ele começar a reforma protestante. Começar a querer corrigir as coisas que ele achou erradas. Fez as 95 teses e tal. Eu assisti uma missa dessa que aconteceu aqui outro dia na consagração de umas monjas. Aí um padre amigo meu disse: pronto, Jesus pode voltar. Um pastor assistindo uma missa tridentina que fez com que a reforma protestante acontecesse, é fim dos tempos. Eu disse: não, macho, eu vim só para conhecer, que eu não sei nem como era, eu não estava lá naquele tempo, tem 700 anos. E fui lá ver como era. Sabe, irmãos, mas quando a gente fala assim, é para que Deus tire de nós esse desejo de ficar com raiva dos irmãos católicos, de dizer que não é de Deus, que vão para o inferno. Não, irmãos, o mesmo Cristo é o que nos une. Foi nosso Senhor que morreu por nós. É o sangue dele que nos liberta do pecado e nos justifica. É o sangue de Cristo. Detalhes da questão teológica ou doutrinária, aí a gente vai esclarecendo. Mas o amor sobrepuja tudo. A gente tem que amar e respeitar.
não impede a gente de falar o que a gente também crê. E aí um dia eu estava num debate, eu e o Dom Adair, que é o bispo aqui da cidade, lá no Colégio Visão, num evento chamado Papo Cabeça. Era um evento ao vivo, cheio de gente. Eu fui sozinho, Dom Adair levou umas 50 beata. Eu disse, eu sou me quebra, né, Dom Adair? Estava lá sozinho no tiroteio. Primeira pergunta que fizeram foi uma delas. Pastor, eu queria entrar em dúvida com o senhor. Por que é que crente odeia Maria? Dom Adair olhou para a minha cara, sai dessa agora. Eu disse, isso, me joga na fogueira, pastor. Tá bom, padre. Eu disse, irmã, quem disse que um crente odeia Maria é um preconceituoso. E se um crente disse isso é porque não conhece Maria e não conhece a história da salvação e simplesmente falou da boca para fora sem nenhum conhecimento, porque ela é a mulher mais importante que já existiu, porque ela trouxe para nós, ela foi um canal usado por Deus, da maior bênção da história, Jesus Cristo. Nós a amamos, a única diferença é que a gente não pede para ela interceder por nós, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Mas a gente ama Maria sem sombra de dúvida. Não é verdade, irmãos? A Bíblia fala que é só Jesus. Mas eu vou ter raiva de Maria? A serva virtuosa que Deus achou entre as mulheres para poder trazer Jesus ao mundo? Então, quando a gente observa isso, a gente vai ver que o que aconteceu a partir daquela reforma protestante foi realmente um caos, porque a igreja era muito ligada politicamente à sociedade. Mas aí vem uma pergunta, quando Martinho Lutero começou a reforma, quem protegeu ele do Sacro Império Romano? Foi o conhecido Frederico III, chamado também de Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia. Ele trouxe Lutero para dentro do castelo e disse, nele ninguém toca. E lá Lutero começou a traduzir a Bíblia, que era em latim, para o alemão. E pela primeira vez uma Bíblia foi traduzida para a linguagem popular. E as pessoas tiveram acesso à Bíblia na sua própria língua. Olha que bênção. Você já parou para pensar, meus irmãos, que há décadas e décadas atrás, alguém atravessou os oceanos para trazer uma Bíblia em inglês, para depois traduzir para o português, e a gente poder ler na nossa própria linguagem? Você podia agradecer a Deus por essas vidas? Alguém que se importou com a gente? Tem uns missionários no Brasil chamado Missão Novas Tribos do Brasil. Essa Missão Novas Tribos, eles só evangelizam tribos indígenas no Brasil e no mundo. E eles têm como objetivo traduzir a Bíblia para essas tribos, esses povos. E aí conta o relato que em uma certa tribo na Amazônia, estavam traduzindo um trecho da Bíblia para aquela tribo, e quando chegou naquela parte, professor Darlan, que diz assim, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. No meio da Amazônia não tinha pão. Como é que eu vou traduzir aqui? Porque esse povo não sabe o que é pão, nunca viu, os índios aqui. E aí ele começou a pensar, passou mais ou menos 3 meses tentando identificar, e aí quando identificou, a tradução saiu engraçada para nós, mas fez sentido para eles. Porque a comida básica, a primeira comida do dia, a que dá energia, era o beiju. E a tradução ficou, eu sou o beiju que desceu do céu. Mas fez sentido. E eles choraram quando leram aquilo. Nossa, Jesus é a comida principal, é o alimento necessário, é o primeiro do dia, é o que dá energia, é o carboidrato, é o que nos fortalece. Ele é necessário. E sabe o que é melhor? Ele é acessível. Para nós é o pão da vida. Quem aqui não tem condições de ter um pão? E se não tiver e pedir a alguém, quem é que não pode dar um pão?
um pão vai ter, porque o pão é acessível. Jesus Cristo é acessível. Louvado seja o Senhor. E a mensagem através de Lutero começou a se expandir pela Europa e começou a tocar muitos corações, porque começou a fazer sentido a pregação na linguagem pessoal, lida pela própria pessoa na sua língua nativa. Em 1502, foi fundada a Universidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero e Melanchthon ensinaram. E é interessante, irmãos, quando a gente lê sobre a vida de Lutero, é que o hino Castelo Forte foi composto por alguém que confiava comprovadamente em Deus. O hino Castelo Forte, ou Fortaleza Poderosa, é um dos mais importantes hinos da história do cristianismo, e foi composto por Lutero, e foi considerado pelo poeta Christian Johann como a Marselhesa da Reforma, numa alusão ao hino nacional francês. Segundo Heine, esse hino, ao ser composto, ele foi composto diante de uma convocação que Lutero tinha sido inquirido a comparecer. Essa convocação foi para acontecer na Dieta de Worms, e essa assembleia foi convocada pelo imperador alemão Carlos V, no dia 27 de janeiro até o dia 25 de maio de 1521. E dentre os assuntos, era para confrontar o que Martinho Lutero estava fazendo. E sabe o que é interessante? Havia o perigo de Martinho Lutero ser morto ali mesmo e acabasse na fogueira, como John Hus, décadas antes, acabou sendo morto. E na preparação para a assembleia, quando ele estava chegando perto do castelo onde seria inquirido, ele compôs o hino. Castelo forte é nosso Deus. Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Mas a sua força nada faz, estamos sim protegidos. Se tornou o hino de muitos de nós. Quantas vezes, irmãos, você é perseguido no trabalho, por familiares, por vizinhos, por pessoas, e a gente se sente tão pequenininho e frágil, e a gente lembra que o castelo forte é o nosso Deus. Sabe, meus irmãos, é certo que hoje a forma de queimar pessoas é cancelando na internet, né? É distorcendo falas, é queimando, por vezes, reputações. E queria chamar o irmão Alfredo aqui para a gente cantar esse hino 323, Castelo Forte é o nosso Deus. Sabe, porque quando a gente canta, a gente vai lembrar do tamanho que Deus é para nós, e que os nossos inimigos não passam de pó. Tudo que estamos passando daqui a 100 anos, não existirá mais, mas o nosso Deus permanecerá. E aí a gente vai cantar esse hino, vamos ficar de pé para cantar bem bonito, 323, Castelo Forte. Você que tem um cantor cristão na sua Bíblia, pode acessar, 323. E esse hino, meus irmãos, é um hino poderoso, que acende a nossa fé e nos enche de alegria. 323. Já está ali. Glória a Deus.
Estava falando aqui para o pastor que, enquanto ele estava falando do momento em que foi composto esse hino, estava lembrando que quantas vezes cantava ele, e há muito tempo eu não ouço a igreja cantar ele, né? E como nós vamos cantar ele como uma grande marcha dos evangélicos, ok? Castelo forte é nosso Deus, espada é bom escudo, com seu poder defende os seus, quem todo transagudo, com fúria setinaz, persegue Satanás, com artimanhas sais, e astúcia são cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos protegidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha, sem que a palavra tesoura, demônios não contados, não somos leão assustar, nem somos derrotados. O grande acusador do Senhor já condenado está, vencedor cairá por uma só palavra. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos e perder os filhos, bem, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Essa certeza, meus irmãos, nos enche de alegria. E aí a gente vai para o segundo ponto da ministração. São 93 pontos a pregação. Tenha fé. Segundo ponto. O que Deus faz com quem confia nele?
o texto nos diz que Deus se inclina em seu favor. Salmo 40, verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 34, no versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, não somente Ele é refúgio, mas Ele também nos supre. O próximo versículo, 34, versículo 9: temei ao Senhor, vós, os seus santos. Vamos ler todos juntos? Pois nada falta aos que o temem. Só as mulheres. Pois nada falta. Só os homens. Pois nada falta aos que o temem. O que é que está faltando na sua vida? Pede para Deus, porque é certeza que Ele vai suprir. Para a glória dEle, para a nossa alegria. O versículo 10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Glória a Deus por isso. Mas Ele também tira a gente do fundo do poço. O versículo 2 do capítulo 40 diz isso. O versículo 2 do Salmo 40. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Irmãos, pés sobre a rocha. Ele me tira do lamaçal da incerteza e me coloca firme sobre uma rocha. Lamaçal da incerteza que gera em mim ansiedade, angústia, preocupação, aperreio. E quando Ele me tira do lamaçal, Ele também está querendo me dizer que Ele me tira do mundo e me purifica. No tempo da reforma, quando aconteceu, Ele tirou o mundo de um tempo de trevas, de cegueira, e de cegueira espiritual, mas também de miséria social profunda e de analfabetismo. Sabe o que é interessante, irmãos? Que Ele nos coloca sobre uma rocha, quer dizer, num lugar seguro. Ernest Wall afirmou algo fantástico. Ele disse: o cristão é capaz de cantar, mesmo quando o lamento parece ser a expressão mais apropriada. Um dia eu estava conversando com o painho, ele disse: meu filho, a gente dá glória a Deus por tudo, né? Aí tem gente que diz: e o doidinho de Jesus, o doidinho de Jesus. Eu disse: pai, esse povo é muito besta. Negar tão grande salvação. Doidinhos são eles, que não sabem nem o que estão dizendo. Glória a Deus pelo copo com água. Pergunta a uma pessoa que faz hemodiálise se ele pode beber isso aqui. Você sabe, né, que a pessoa que faz hemodiálise nunca mais pode beber água, viu? O médico libera uma pedra de gelo por semana, uma pedra de gelo, e olhe lá, meu avô passou por isso. Você já agradeceu pelo copo com água que você tem para beber? Inclusive faz bem, né, doutora Mariana? Sabe, irmãos, a gente precisa ser grato por tudo que Deus nos dá e parar de murmurar e reclamar de tudo que Deus nos dá. Você já parou para agradecer o que você tem hoje, você pediu a Deus um tempo atrás? Isso é bênção, irmãos. Nós precisamos ser gratos pelos mínimos detalhes das nossas vidas. Eu estava conversando com os alunos essa semana, que a gente estava falando sobre a época do impeachment de Fernando Collor, né, na história recente do Brasil. E aí, falando sobre a crise da década de 80, aí eu disse a ele: vocês sabiam que a gente não comia carne nessa época, era ovo? Conversa, tio. Pergunta aos avós de vocês, porque eu fiquei besta. O pai dos meninos tem 35 anos de idade, eu me recuso. Eu com 45 sou idade de ser quase avô daqueles moleques, não é possível. E aí eles: não, tio. Eu disse: meu amigo, não tinha, carne era coisa para rico, era absurda a inflação. De manhã, R$30 o pacote de arroz, à noite, R$70. Quem lembra disso? Aí teve o overnight, que as pessoas guardavam dinheiro na poupança,
No outro dia, dobrava o valor que tinha, e o povo parou de mexer no dinheiro, na economia, começando só a investir em poupança, e o overnight fazendo crescer. E aí eu escutei uma vez de um diácono aqui de Brasília, ele disse: pastor, eu acho que aquilo ali foi um castigo de Deus, porque muitas igrejas pararam de sustentar missões para juntar dinheiro na poupança. E eu nunca tinha pensado nisso. Misericórdia. Irmãos, o que Deus nos dá é para ser bênção para o próximo. O que Deus nos dá, Ele quer nos fazer prosperar e ser ricos para ajudar as pessoas, mas também para ter uma vida digna, mas também para abençoar vidas ao nosso redor e ajudar para que o Evangelho chegue mais longe. A nossa pregação hoje, eu sou o pastor que eu estou pregando, mas dentro daquela sala ali da multimídia, tem os missionários digitais. Se não for aqueles meninos ali para colocar na internet a pregação para rodar o mundo, eu sei onde liga e desliga e a tomada onde fica. Não sei vocês, mas eu tenho que correr atrás para aprender essas coisas, porque senão a gente se torna um analfabeto hoje em dia, se não souber mexer nessa área. Mas olha, meus irmãos, são os desafios do tempo. E sabe o que é interessante? Que o Salmo 91, tão conhecido de todos nós, ele tem uma promessa. Salmo 91, versículo 14, uma promessa maravilhosa para os nossos corações. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Irmão, Deus entra hoje com salvação em tua vida. E é uma salvação além da geográfica, deixar de ir para o inferno para ir para o céu. É uma salvação das circunstâncias que você tem vivido. Às vezes até de você mesmo. Deus quer te salvar, para que Ele possa tomar o controle das circunstâncias. Deus Ele responde suas orações, e Ele quer te fazer companhia. O próprio Salmo 91, versos 15 e 16, Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com Ele, livrar-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Dr. Russell Shedd, ele disse: Deus estabelece aquele que espera pelo Senhor. Deus estabelece. Você não vai ser levado pelo vento. Ele estabelece. Ele firma. O nome seu, da sua família, Ele firma. Terceiro lugar, um novo cântico. Salmo 40, verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus, Ele transforma o caos e o harmoniza em um salmo de alegria. Ontem a gente celebrou o casamento do José Pisa e da irmã Divina, foi muito lindo. E aí, no meio lá a gente declamou uma poesia, aí eu conversando com o irmão, não pastor, mas tinha coisa engraçada no casamento. Meu filho, não era enterro não, era casamento. É alegria, é celebração de vida, é festejo. Meu irmão, a gente precisa transformar a nossa vida em celebração em nome de Jesus. Em cada momento a gente tem que agradecer ao Senhor, fazer das pequenas coisas da vida, como disse J.B. Carvalho, um espetáculo aos olhos. Um novo cântico ao mundo aconteceu lá na Reforma Protestante. Olha que interessante. Na Reforma Protestante aconteceu o restabelecimento da democracia. Você sabia disso? Na Reforma Protestante foi estabelecido o Estado laico, separação entre igreja e Estado. Por exemplo, a nossa igreja segue essa regra. Nós não nos misturamos com o poder público. Ano que vem é tempo de rumaria. E um monte de candidato. Pastor, eu quero fechar com sua igreja. Meu filho, aqui não é curral eleitoral, não. Aí tem gente, misericórdia, pastor. Não é, meu filho, não sei de onde você veio, que igreja você passou. Aqui o senhor não vai comprar o voto de ninguém, porque todo mundo aqui é livre para pensar e votar em quem quiser. Se o senhor quiser vir, pode congregar, assistir o culto, tranquilo, mas de política não vai falar. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que a igreja se mistura com o Estado,
ela perde um poder chamado consciência do Estado. A igreja é a consciência do Estado. A gente é que tem que chegar e dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ó, precisamos ser a voz do pobre e do oprimido. É a igreja que faz essa função. E aí nós precisamos entender, porque não é que a gente vai ser, eu não sou mais cidadão, sou da porta para fora. Porque quando há uma mistura, acontece naturalmente a acepção de pessoas. E todos precisam ter acesso a Cristo. Quantos concordam? E nós, meus irmãos, precisamos entender que além do Estado laico, a separação entre igreja e Estado, aconteceu algo importante. Foi a fundação dos Estados Unidos e do Canadá pelos protestantes. Uma vez eu estava numa aula de história e estavam descendo a taca na igreja. Eu perguntei, professor, vai ter debate no final? Ele, vai, pastor. Eu sou professor. Na moral, não tem nada a ver, a gente está falando aqui de história medieval, os caras estão falando mal de Jesus. Você está de brincadeira, isso é preconceito religioso, isso aqui dá cadeia, viu? Mas, professor, me diga uma coisa, dos 7 países mais poderosos do mundo, quantos são cristãos? Você está querendo falar de ética protestante hegeliana? Eu disse, não, quem está falando disso é o senhor, eu quero saber quantos são. São 5. Prova de que o social-comunismo não serve de nada, mas o livrinho de autoajuda que vocês tanto criticam, transforma nações em potências e transforma realidades. Demonizar o que salva? Demonizar o que transforma? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar não somente do pecado, mas acima de tudo do pecado. Mas vai libertar a gente de uma mente de miséria, de tristeza, de angústia, de depressão e de derrota, e nos transformar em mais que vencedores. Quando a gente diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, porque Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que o que eu fiz. Eu só acredito que foi Jesus que disse. E ainda bem que foi ele que disse, que se fosse outro eu não ia acreditar. Eu fazer mais do que Jesus? Não. Sabe, irmãos, algo que surgiu também, foi na reforma, foi a questão do trabalho, porque na Idade Média, a interpretação equivocada da palavra de Deus, e o trabalho era considerado um castigo de Deus. E só as classes menores eram sobrecarregadas. As classes mais altas trabalhavam só se quisessem. Quem acabou com isso foi Lutero, mostrando a importância e a valorização do trabalho como dom de Deus. E aí entra algo interessante sobre isso. As mulheres na reforma protestante. Pouco se fala sobre o papel delas. Nós tivemos, por exemplo, a Anna Reinhard, chamada a mãe lamentosa da reforma. Foi esposa de Ulrich Zwinglio, que foi um grande reformador, um grande missionário, pregador do Evangelho, conhecida por sua profunda hospitalidade aos pobres e refugiados perseguidos. Em 1531, Ana perdeu seu marido Zwinglio e o filho Gerald, na mesma batalha contra as forças católicas que estavam perseguindo eles. Mesmo no sofrimento profundo, sua fé permaneceu firme. Outra foi Catarina Zell, Zell, mãe da reforma, chamada Reformadora de Estrasburgo. Ela acolheu centenas de refugiados protestantes, cuidando incansavelmente de enfermos. Joana de Albert, rainha de Navarra, ela converteu-se ao calvinismo, enfrentando intensa pressão da corte católica francesa e de sua própria família. Charlotte Bourbon, uma freira fugitiva, ela era uma princesa francesa forçada violentamente pelo pai a se tornar freira, e durante longos anos, no convento, um dia ela leu as Escrituras e se converteu. Olímpia Morata, uma criança prodígio italiana, que aos 14 anos já dominava latim, grego e hebraico, sendo considerada a mulher mais erudita da Europa.
olha o papel das mulheres na Reforma Protestante. Renata de Ferrara, filha do rei Luís XII da França, tornou-se duquesa, minha parenta. Convertida secretamente ao calvinismo, transformou corajosamente seu castelo em refúgio seguro. Meus queridos, quando a gente vai lendo sobre a história da igreja, na verdade o que a gente quer não é exaltar, nem endeusar, nem idolatrar a Reforma Protestante, é só mostrar que pessoas pagaram um preço para o Evangelho chegar até nós. E agora nós é que precisamos pagar o preço para essa mensagem ir adiante. O Antigo Testamento conta que houve uma geração que surgiu em Israel, que não sabia quem era Deus, porque os seus pais não passaram adiante. Você que é pai, levanta a mão, os pais. Essa responsabilidade é sua, de passar para os seus filhos o amor a Cristo, o compromisso com Cristo. Os meus pais me passaram, para mim e para os meus irmãos, Israel e Leamar. Passou para nós, e a gente vai passando adiante. Sabe, meus irmãos, outra coisa que aconteceu na reforma, a dignidade do trabalho e a importância da produção. Outra coisa, a liberdade religiosa e o Estado secular. A reforma tirou o mundo de 300 anos de obscurantismo, onde as pessoas eram obrigadas a seguir uma religião ou morreriam. E a reforma fez outra coisa, irmãos. A expansão do conhecimento. E sabe o que é uma das coisas que mais me chama a atenção? Porque como eu gosto muito da área da educação, a reforma protestante foi responsável pelo início da escola pública, dando acesso gratuito às pessoas a terem conhecimento. Foi a reforma protestante que começou. E tem gente que diz que crente é ignorante. Fala isso, sabe para quem? Para aquele menino, Isaac Newton, que falou mais de Deus do que sobre ciência. Sabe, irmãos? Quarto e último lugar, repete comigo, confiar em Deus é a alegria certa. Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quem confia em Deus tem postura diferente. A nossa vida precisa ser luz para quem está em trevas. Antes de ontem, no dia da Reforma Protestante, também é celebrado por muitos o tal do Halloween, né, que é uma festa das trevas. E a gente precisa celebrar a vida. Festa das luzes. Mostrar que Jesus Cristo vive e reina. A confiança que me faz descansar em Deus. O Walter Cashel disse: ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti, de tal maneira que eu não carregue comigo aqueles problemas que já entreguei ao Teu cuidado. Salmo 34, verso 8. Ó provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A equipe de louvor pode subir, tá? Meus irmãos, como é maravilhoso nós termos um Deus que nos ajuda em tempos difíceis, em tempos de guerra. Eu encorajo você a testemunhar desse amor para os seus amigos, para os seus parentes. Fiquei tão feliz hoje, quando eu vi essa família querida vindo hoje apresentar seus 2 filhinhos, né? Inácio, 1 aninho e meio já. Rapaz, Inácio deixou de ser fabricado na década de 50. Aí vem menino raiz. Teve um Antônio aí esses dias, né, do irmão Wagner. Tá chegando aí. É bênção, né? E sabe, irmãos, a gente se conheceu lá no aniversário do Tiago, né? E aí a gente tem mais amigos aqui que vieram também para prestigiar a família.
Irmãos, quem está indo para o céu, quer levar a gente junto para lá também. Como diz Val, o céu é bom demais para a gente ir sozinho para lá. Eu te encorajo, irmão, vamos ficar de pé, eu te encorajo a você dar testemunho desse amor tão poderoso. Eu te encorajo a você se dispor para orar pelos seus colegas no trabalho. Eu te encorajo a você falar para as pessoas que em Cristo há solução e há salvação. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Lute com todas as suas forças para proteger seu lar, sua família, seus filhos. Deus levantou o homem para ser a proteção da casa. Deus levantou a mulher para ser os alicerces do lar. Marido, proteja o seu lar e seja o sacerdote na sua casa. Mulher, ore pelo seu esposo, seja a mulher sábia que edifica a casa. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que se dispõem com coragem para viver a verdade do Evangelho. Ontem lá no casamento de Divina e do irmão Pisa, foi lindo ver eles casando, né, que eles têm outros filhos. Aí chegou os 300 de Gideão, eu olhei, menino, rapaz, era menino, meu amigo. E aí uma hora lá estava o Miguel chorando, no meio do casamento. Todo emocionado. Pastor, foi tão emocionante. Eu disse, foi mesmo, cara? Foi, pastor, eu pensei que ia ser qualquer coisa, mas não foi não, né? Eu disse, não sei como é que foi. Sabe, irmãos, para Deus tocar no coração de um pré-adolescente de 13 anos, é só Deus. Mas Deus, sabe o que é interessante? Deus usa pessoas como você para mostrar para outros que há vida em Jesus e Ele faz sentido. Oremos. Pai amado, a Tua palavra acaba de ser pregada. Tu sabes, ó Deus, que alguns chegaram aqui com o coração quebrado. Alguns tristes, outros desmotivados, outros sem rumo, sem saber que decisão tomar, o que fazer. Mas, Pai, na Tua infinita bondade e misericórdia, fortalece esse coração, por vezes cansado, com a emoção abalada, já desfalecendo. Meu Deus, mostra, Senhor, que o Senhor entra com providência, nos salva de um poço de perdição, nos tira de um poço de lama e lodo e nos coloca os pés firmes sobre uma rocha, e a rocha é Jesus. Visita essa vida agora, Pai. Oh Deus, eu louvo o Teu nome, porque a Tua palavra não volta para Ti sem cumprir o propósito para o qual foi designada. Toda igreja em oração. Meu amigo, minha amiga, você que nos visita essa noite, nos dá a alegria da sua presença. Eu queria perguntar a você, você hoje quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você quer entregar sua vida hoje a Jesus, dê só um sinal levantando a sua mão, que eu quero orar por você. Isso não é um convite para mudar de igreja, mas é um convite a mudar, deixar de ser criatura e a passar a se tornar filho de Deus. Porque é a Bíblia que estabelece isso, que quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você quer entregar sua vida a Jesus, só dê um sinal levantando a sua mão, que eu quero orar por ti, tá? Glória a Deus. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Glória a Deus. Mais alguém quer entregar sua vida a Cristo? Amém, amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, não impeça as criancinhas de virem até mim. 2 criancinhas entregaram a vida a Jesus agora também. Me converti, eu era criança, me batizei aos 9 anos. Estou aqui até hoje. Se você quer entregar sua vida a Jesus, faça isso antes de dormir, porque o amanhã pertence a Deus.
Vamos orar? Pai amado, queremos te apresentar essas vidas que hoje confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço, meu Deus, em nome de Cristo, que esses nomes sejam hoje escritos no livro da vida e que comece uma nova caminhada de fé e de alegria. Alegria no Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, ser o suporte para essas vidas. Estender a mão para essa caminhada que começa hoje e só termina quando a gente entrar no céu. Pai amado, louvamos o teu nome, porque hoje preparado pra mim, prepara os teus braços, Jesus, fala pra eles aqui. eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. Aplauda Jesus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos, vamos para 2 breves avisos, chamar a irmã Camila aqui. Logo em seguida o Henrique também dará um recado. Boa noite, igreja, graça e paz. Hoje eu vim aqui para anunciar a vocês que nós vamos fazer no próximo domingo uma feijoada para nos ajudar com o enxoval desse bebê, que ainda não tem sexo nem nome definido. Terceiro filho. Uma hora vai dar bom, vai dar bom. E aí vai ser então no domingo, depois da EBD, a partir de 11 horas. A marmita vai ser aquela marmita de 500 ml, aquela menor, e o acompanhamento na marmita separada. E cada marmita no valor de R$30, tá bom? Então vai ser uma feijoada muito boa, minha mãe que vai fazer, e é maravilhosa. E aí, no final, para sexta-feira ou sábado, eu vou colocar uma lista no grupo para quem já quiser fazer reserva, tá bom? Da feijoada. E no domingo, dia 9, agora, depois da IBD, a partir de 11 horas, a gente já vai estar entregando ali no anexo, tá? E vai ter um bônus, que é o quê, gente? Quem comprar marmita, quando abrir a tampa, vai estar o sexo do bebê, porque eu vou descobrir essa semana. Então, vai ser o quê? O primeiro chá revelação pago da história deste país. Então, se você quer saber, está curioso, vocês estão me matando dessa pergunta, compre a feijoada domingo. Tá bom, queridos? É isso. Então, muito obrigado. Tenham uma boa semana e até domingo que vem. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a paz, meus irmãos. Graças a paz, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Falei para o pastor, chama primeiro a Camila, que ela é preferencial, né? Está grávida, mulher, vamos dar preferência. É sempre bom, depois que acaba o culto, a gente sai da igreja, se reúne com os amigos, vai para a lanchonete, pizzaria, ainda mais aqui na nossa PIB, né? Que o culto sempre acaba mais cedo do que as igrejas na cidade. Mas hoje a gente tem um encontro marcado aqui no nosso anexo. Então, você que gosta aí de um cachorro-quente, o Ministério dos Homens, né, estão organizando aí este lanche de hoje. Né? Então, é o dogão, cachorro-quente, mais um copo de refrigerante por R$10. Então, assim que você sair aqui da igreja, você pode dar a volta aqui para trás, aqui para o anexo, e fazer o seu lanche ali, tá bom? O Ministério dos Homens que está promovendo. Cachorro-quente, quem já conhece aqui o cachorro-quente da irmã Andresa, sabe como é que é o molho dela, aquele molho bolonhesa bem gostoso também, tá bom? Então, por R$10 você vai fazer o seu lanche com toda a sua família, com os amigos aí da igreja, bater o papo um pouquinho depois do culto, e abençoar também o Ministério dos Homens, que mais para frente fará novos eventos aí também para toda a igreja, amém? Então, ao sair daqui, você já pode dar a volta e se direcionar diretamente para o anexo. E lembrando também que quem ainda não pediu a camiseta do batismo, falei na semana passada, poucas pessoas me procuraram. Hoje, até a hora que eu for embora para casa, é o último dia para poder fazer o pedido.
tá bom? Amanhã em diante eu não aceito mais pedir da camiseta, porque eu preciso mandar para a malharia ainda essa semana, ok? Então, apenas hoje, durante o culto, eu vou esperar ali quem for procurar, quem quiser me procurar, eu vou estar no anexo, para poder fazer a encomenda da camiseta, tá bom? De amanhã em diante já não faz mais. E quem ainda quiser participar da classe de batismo, pode me procurar, porque ainda estamos em tempo, ok? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Quantos foram abençoados essa noite? Antes da bênção apostólica, abraça 2 ou 3 pessoas aí. Deseja uma semana de paz, de alegria, de bênção. E fala para ela, Deus é contigo. Alegre o coração. Deus é contigo, pai. Alegre o coração, meu filho. Foi os 2 filhos. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus abençoe. Vocês estão aí mais pertinho de Jesus. Deus abençoe. Semana abençoada, cara. Que bom, cara. Que bom, cara. Vai lá. Glória a Deus. Estenda as mãos e diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, como foi maravilhoso estarmos na tua casa essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia renova-se dia após dia. Queremos declarar, em nome de Jesus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh Deus amado, guarda as nossas famílias e os nossos lares, leva a cura para os que estão enfermos, aqueles que vão viajar negócio, que o Senhor possa prosperar, os irmãos que vão viajar, Pai amado, para descansar, que o Senhor possa dar um repouso completo. Aqueles que precisam de emprego, Pai, que o Senhor possa abrir portas em nome de Jesus, ó Deus. E que nós possamos ganhar vidas para o Teu reino durante essa semana. Que tenhamos uma semana de paz, de alegria e de bênção, Senhor. Pacifica a nossa nação. Jesus é o príncipe da paz. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, o nosso Paráclito, e o Teu amor, Pai, seja sobre o Teu povo, espalhado na face da terra, especialmente o Teu povo que está aqui em Formosa, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa, aplauda ao Rei Jesus, Ele vive. Deus abençoe.